Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse conteúdo sobre Segunda Guerra Mundial, a gente vai caminhar para a reta final da execução da disciplina para a gente tratar das consequências, né? Eu diria que esse é o segmento mais importante do nosso conteúdo, que são as consequências, os resultados, como a Segunda Guerra ela criou um conjunto de circunstâncias que mudou o mundo, não só pela sua letalidade, por vários fatores, mas, claro, também pelo seu impacto político. Então, quais foram essas consequências? Vamos lá. Vamos tentar entender, em primeiro lugar, que essa aliança que formou a oposição ao eixo, a resistência ao eixo, o Bloco dos Alinhados, foi uma declaração política fundamental que está sintetizada em larga medida na Carta do Atlântico. Foi uma carta assinada por Roosevelt, que era o presidente americano, e pelo premier britânico Winston Churchill, apresentada numa conferência, a Conferência do Atlântico, em Placentia Bay, em Newfoundland, em 1941. Boa parte do interesse da aliança estratégica de capitalismo e democracia liberais da relação anglo-americana histórica, mesmo depois da descolonização dos Estados Unidos, se fez presente, se fez importante, galvanizada por valores comuns e pelo interesse, obviamente, geoestratégico sobre o Atlântico Norte. E essa Carta do Atlântico, assinada pelos dois, também foi base para o que foram os conceitos das Nações Unidas modernas. Então, quando a gente está falando aqui dessa carta aplicada ao contexto internacional do pós-guerra, como o documento mais influente, essa Carta do Atlântico estava baseada em alguns princípios fundamentais. Alguns pontos que nós poderíamos condensar entre os 8 mais importantes, que, sem dúvida alguma, teriam uma relação direta com o que seria a guerra e o cenário pós-guerra, no que diz respeito à relação da ofensiva dos aliados em resistência ao eixo. Em primeiro lugar, nenhum ganho territorial deveria ser buscado, nem pelo Reino Unido, nem pelos Estados Unidos. Esse compromisso bilateral ajudaria a nortear a tendência dos próximos anos, especialmente em seguida à Segunda Guerra Mundial, em garantir a autodeterminação dos povos, aquele princípio wilsoniano que a gente viu quando falou de Primeira Guerra. Em segundo lugar, ainda no sentido de ser um ponto principal que diz respeito à questão da autodeterminação. Os ajustes territoriais devem estar de acordo com os desejos dos povos interessados nesses ajustes. Ainda, vejam a importância da autodeterminação e como ela vai ser super importante, e a gente vai resgatar isso lá na frente quando for falar de Guerra Fria, porque as coisas não se tornam nada simples nos anos seguintes, e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo continua um lugar muito violento. Todas as pessoas têm direito à autodeterminação. As barreiras comerciais, o incentivo ao capitalismo, aqui nesse quarto ponto, deveriam ser reduzidas em favor de um quinto ponto, que era a cooperação econômica global, avançando na direção do bem-estar social. Um mundo mais livre, com menos medos e menos armado, eram também alguns dos objetivos fundamentais da carta. Ou seja, uma carta que é pacifista, uma carta que é liberal e uma carta que é, acima de tudo, democrático, liberal e capitalista. Pontos que ajudariam e muito a compreender a formação do Ocidente, desse amplo bloco ocidental que permaneceria unido depois da Segunda Guerra ao longo da Guerra Fria. Os adeptos da Carta do Atlântico assinaram a Declaração das Nações Unidas também em 42, obviamente, estabelecendo essa Carta do Atlântico metas para o mundo do pós-guerra, como a gente vem dizendo, e inspirando muitos dos acordos internacionais que moldaram o mundo, como, por exemplo, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, o General Agreement on Trade and Tariffs, além das independências pelo princípio da autodeterminação, que ocorreram nas colônias europeias na pós-África, e muitos outros conceitos políticos que vieram em decorrência da Carta do Atlântico. Só que apenas a relação entre Grã-Bretanha e Estados Unidos não dá conta de explicar a nova ordem mundial depois da já iminente, como a gente viu, derrota dos países eixos pelo aliado. Quando os eixos perdem para os aliados, começa uma tentativa de restaurar alguns princípios da ordem internacional e, por que não, corrigir alguns problemas. Então, uma dessas, as chamadas 3 grandes conferências do fim da Segunda Guerra, a primeira delas foi a Conferência de Teherã, que acontece em 43, depois da invasão anglo-soviética ao Irã,
em que líderes aliados desses três países, Estados Unidos, com Franklin Delano Roosevelt como chefe de Estado, Winston Churchill como o primeiro-ministro britânico e Iosif Stalin como o primeiro-ministro, como o chefe do Estado soviético. Se reunindo, por quê? Porque, como a gente estava falando aqui, é muito importante que a gente entenda que o fim da Guerra Mundial não foi pura e simplesmente o resultado de uma ofensiva aliada ocidental contra os nazistas. Os soviéticos no Oriente também tiveram um papel extremamente importante. Então, por mais que a Operação Overlord tenha sido um patrocínio britânico e americano para tomar a França de volta e abrir essa ofensiva ocidental, tirando a pressão das tropas soviéticas na frente oriental, ainda assim, o avanço soviético como um contra-ataque contra a Operação Barbarossa foi fundamental. Então isso explica, em primeiro lugar, a relação momentânea de aliança entre os britânicos, em primeiro lugar, os americanos e os soviéticos, e, em segundo lugar, com relação à própria forma cuja qual a paz mundial do pós-guerra foi moldada com a presença fundamental desses oponentes no futuro e de aliados que, sem dúvida alguma, nesse presente da Segunda Guerra Mundial, tinham várias discordâncias, mas uma concordância que os unia, que era realmente estabelecer uma ordem pós-Segunda Guerra, após a vitória contra o eixo. É importante relevar esse aspecto de multilateralidade, por quê? Porque foi na Conferência de Teherã que uma das primeiras conversas em torno da formação da ONU, das Nações Unidas, aconteceu. Uma ideia que veio primeiro do presidente Roosevelt para o Stalin, visando criar um fórum internacional multilateral para resolver questões comuns e controlar agressores internacionais como os alemães, como os italianos e os japoneses. E, evidentemente, esses líderes mundiais entenderam que definitivamente não poderia se repetir uma terceira guerra. Havia uma visão compartilhada entre os participantes da Conferência de Teherã que a Alemanha precisaria ser administrada no pós-guerra, dividida, com, evidentemente, uma série de discordâncias quanto às divisões necessárias, mas decididamente um consenso sobre a Alemanha moderna, que viria a ser uma Alemanha dividida entre ocidental e oriental na Guerra Fria, já começar a ser pensada na Conferência de Teherã. Na segunda conferência, das três grandes conferências do fim da guerra, em seguida a Teherã foi a Conferência de Alta, em que, mais uma vez, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética discutiram a reorganização da Europa no pós-guerra. A reunião teve como objetivo principal pensar essa ordem depois do fim da Guerra Europeia, já com a iminência da derrota alemã, e fazer com que se pensasse reparações e ocupações para que, mais uma vez, a situação se estabilizasse, especialmente no fronte europeu, no teatro de operações europeu da guerra. Então, alguns pontos prioritários eram a rendição incondicional da Alemanha nazista e a divisão da Alemanha de Berlim, que seria desmilitarizada e totalmente desnazificada. Seria formado, inclusive, em Alta, um comitê de desdobramento da Alemanha para decidir como ela seria feita em divisão. As reparações alemãs seriam na forma de trabalho forçado para reparar os danos. Criminosos de guerra nazistas decididamente deveriam ser encontrados e julgados numa decisão de Alta. Aquela conversa sobre a ONU que aconteceu em Teherã teve um compromisso de Stalin em participar da ONU, em serem admitidas como nações regulares, e aí essa organização multilateral também acabava endossando esses mútuos reconhecimentos, e Stalin, sem dúvida alguma, ingressou de cabeça na batalha contra o Império do Japão, que era uma questão tardia, era o finalzinho, o rescaldo da Segunda Guerra, mas era muito importante, especialmente para os americanos. Já a última dessas conferências, a Conferência de Potsdam, em julho de 1945, foi uma reunião que acontece na Alemanha, né, já com a Alemanha vencida, e a reiteração da exigência incondicional da rendição alemã, e indo adiante na questão da rendição, não só se aplicando à Alemanha, mas se direcionando também com relação ao Japão. A América já tinha vencido algumas batalhas, como a gente viu na história da Guerra do Pacífico, mas ainda assim era importante sedimentar a vitória sobre
o Império Japonês. Truman mencionou já nesse momento dos acordos de Potsdam a existência de uma nova arma que era completamente diferente, seria a bomba nuclear, né? Em que mudaria decisivamente, seria uma revolução em assuntos militares. Perto do final da conferência, os Estados Unidos mandaram um ultimato ao Japão para que o Japão se rendesse e cessasse as agressividades para evitar uma destruição total do Japão, uma destruição imediata, mas o ministro japonês não respondeu. E no último ano de guerra, os aliados se preparando para lacrar, para resolver, para passar o selo na questão, e evitando que seria uma invasão já muito custosa para uma série de situações já combalidas econômica e militarmente, gerando um enorme desgaste. Então, em Potsdam, os aliados concordaram com os americanos na necessidade da rendição incondicional dos japoneses, mas os japoneses ignoraram esse ultimato, não levaram a sério a hipótese do que seria uma operação, a Operação Downfall, que seria uma operação que não só uma revolução em assuntos militares, mas é um episódio, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, humanitário, da história da Segunda Guerra, dos mais lamentáveis. Por quê? Porque os Estados Unidos decidiram lançar bombas atômicas, mais especificamente 2 bombas atômicas, a primeira em 6 de agosto, contra Hiroshima, e impedindo a rendição, uma rendição que novamente foi ignorada, até que uma segunda bomba foi lançada contra Nagasaki. Então, é nesse contexto que, para a gente entender a explicação do porquê os americanos bombardeiam Hiroshima e Nagasaki. Eles bombardeiam Hiroshima e Nagasaki, obrigando o Japão a se render e evitando a necessidade de ter de invadir o Japão, que seria muito caro, tanto financeiramente, economicamente, quanto do ponto de vista humano. As interpretações são muito diversas na historiografia sobre isso. Há quem defenda que havia uma justificativa, tá? Porque esse seria o único meio de fazer com que a rendição japonesa, que era uma necessidade, ocorresse, evitando baixas em ambos os lados. Mas, por outro lado, há os que acreditam que o bombardeio atômico é fundamentalmente uma imoralidade, já que os bombardeios, que são considerados crimes de guerra, foram militarmente desnecessários e acabaram envolvendo uma desumanização do povo japonês, porque foram cidades inteiras que foram agredidas, pessoas que sofreram o horror de um atentado, de um ataque nuclear, que sem dúvida alguma foi interpretado por essa historiografia, especialmente de viés mais humanitário, mais humanístico, como uma agressividade desproporcional. Então esses são os argumentos em favor e contra, tentando justificar e compreender ou, por outro lado, responsabilizar o papel americano nesse sentido. Com a rendição incondicional da Alemanha em 45 e do Japão em setembro de 45, a guerra acabou. Vários documentos impuseram termos rigorosos aos poderes do eixo para impedir futuras hostilidades. A gente já falou, mas nunca custa repetir, até por conta do fim da guerra e uma tentativa de inventariar os mortos. Cerca de 75 milhões de pessoas aproximadamente estimam-se terem sido mortas na Segunda Guerra, incluindo 20 milhões de militares e 40 milhões de civis, muitos dos quais morreram por genocídio, por massacre, por bombardeio de bomba atômica, por doenças e por fomes. A União Soviética perdeu aproximadamente 24 a 27 milhões de pessoas, com mais de 19 milhões de civis. Isso representa o maior número de mortes de qualquer nação por uma grande margem, já que a Alemanha, em segundo lugar, teria sofrido uma baixa militar razoável de 5 milhões de pessoas, principalmente na frente oriental, como a gente falou, a sangrenta Operação Barbarossa. Do número total de mortes na Segunda Guerra, 85% foram, por conta dessas mortes soviéticas, foram mortes aliadas, e apenas 15% aproximadamente com mortes dos eixos, ou seja, morreu muita gente soviética, e morreram muito mais aliados do que pessoas militares ou civis do eixo. Muitas dessas mortes foram motivo de alta controvérsia até os dias de hoje, porque foram consideradas mortes decorrentes de crimes de guerra, especialmente por forças alemãs e japonesas. E um elemento fundamental para a gente compreender a consequência da Segunda Guerra foi o fato de que a Alemanha nazista, e aqui estamos chamando de fato, como parte de um programa deliberado de extermínio, matou aproximadamente 11 milhões de pessoas indefesas, incluindo 6 milhões de judeus. Esse fenômeno
é o fenômeno que se chama na historiografia de Holocausto, ou a Shoah, um genocídio em que 6 milhões de judeus, além de ciganos, eslavos, soviéticos, poloneses, comunistas, maçons, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, compusessem um número expressivo de 11 milhões de pessoas mortas por forças militares ou policiais da Alemanha nazista, sem direito à defesa, sem direito a julgamento, de forma deliberada e arquitetada. Foram descobertos essas mortes do Holocausto, que já eram um rumor, mas não se sabia a proporção na medida em que os aliados avançavam sobre a Alemanha, e descobrindo a extensão de tudo isso. Apenas nos campos descobertos pelos soviéticos, quase todos os prisioneiros já tinham sido removidos, deixando apenas alguns militares vivos. Aproximadamente 7.500 internos foram encontrados em Auschwitz, incluindo crianças e idosos. Cerca de 60 mil prisioneiros foram descobertos em Bergen-Belsen, pela divisão blindada britânica, com 13 mil cadáveres desenterrados e outros 10 mil que morreram de tifo ou de desnutrição nas semanas seguintes, um cenário humanitário catastrófico. Os judeus mortos no Holocausto representavam cerca de 1/3 dos judeus do mundo e cerca de 2/3 dos judeus europeus, com base numa cifra pré-guerra de 10 milhões de judeus na Europa. Esses judeus foram mortos ou por ações policiais, ações de extermínio, como nós já vimos, do Einsatzgruppen, das forças políticas militares, da polícia de extermínio, dos grupos de extermínio alemães, mas também foram mortos em campos de concentração, em prisões como Auschwitz, em que foi um número registrado de quase 1 milhão de judeus mortos, e em Treblinka, que morreu também algo muito próximo de 850 mil judeus. O Holocausto e suas consequências deixaram refugiados, pessoas que perderam todos os membros de sua família e suas posses, e enfrentaram um antissemitismo mesmo depois da guerra. Então, boa parte da situação que a gente vai ver na aula sobre Guerra Fria, o plano dos aliados era repatriar essas pessoas. E, além de repatriar essas pessoas e repará-las, em criar as condições para que os responsáveis pelo Holocausto fossem julgados, como Adolf Eichmann, por exemplo, no célebre julgamento de Eichmann em Jerusalém. Uma situação humanitária realmente absurda, que é uma cicatriz tremenda na história do Ocidente. Imediatamente depois da Segunda Guerra, como a gente falou, reparações foram feitas, a criação do Estado de Israel foi feita, inclusive, com base numa tentativa de reparação, que criou uma outra confusão também terrível, e a Alemanha foi forçada pela comunidade internacional, inclusive grandes empresas que até hoje existem na Alemanha, como a BMW, a Siemens ou Deutsche Bank, a reparar porque usaram trabalho forçado judeu na Segunda Guerra. Uma situação verdadeiramente dramática e verdadeiramente terrível. Vamos em frente. É um nó no estômago realmente que dá a gente para falar disso, especialmente para quem tem família de origem judaica. Com a maior parte das pessoas deslocadas sendo incapazes ou não de desejar o retorno para suas antigas casas na Europa, o mandato britânico na Palestina acabou se tornando o principal destino para muitos refugiados judeus. Como os árabes locais se opuseram à sua imigração, o Reino Unido se recusou a permitir que os refugiados judeus entrassem no território do mandato. Os países do bloco soviético acabaram tendo problemas para imigrar, e depois que o Estado de Israel acabou se tornando independente em 48, realmente se facilitou muito a migração de judeus para a região do Levante. Facilitou tremendamente. Uma outra consequência, para tentar olhar com um pouco mais de otimismo para o que acontece nesse contexto da Segunda Guerra, sem dúvida alguma, é o contexto da retomada do multilateralismo, como a gente começou a aula, com a ONU. Então, a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida alguma, deixa uma série de cicatrizes no sistema internacional, e a criação da ONU, de uma organização intergovernamental para manter a paz e a segurança, para desenvolver relações mais amistosas, mais cooperativas,
foi um impulso para tentar fazer com que futuras guerras fossem prevenidas, que as relações fossem mediadas e facilitadas pela mútua confiança. Então, quando a Carta da ONU é assinada em 1945, os objetivos da organização são basicamente, até hoje, bastante nítidos, bastante transparentes: manter a paz e a segurança internacional, proteger direitos humanos, fornecer ajuda humanitária, promover desenvolvimento sustentável e, claro, respeitar o direito internacional. A Declaração dos Direitos Humanos, como algo universal, surge como uma retomada desses valores humanistas, diretamente da experiência da guerra, e representa a primeira expressão global do que muitos acreditam ser os direitos aos quais todos os seres humanos têm direito inerentemente. Ela foi elaborada por membros dessa Comissão de Direitos Humanos, com Eleanor Roosevelt, a primeira-dama americana, como presidente, que começou a discutir uma Declaração Internacional de Direitos ainda em 47. Ela consiste em 30 artigos que, embora não sejam vinculativos, foram elaborados em tratados internacionais subsequentes, com instrumentos regionais de direitos humanos, constituições nacionais, enfim, vários documentos subsequentes na segunda metade do século XX acabaram se tornando muito importantes e muito influenciados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração foi adotada com esse objetivo, gente, muito explícito, que hoje é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade em fazer a zeladoria, que é a zeladoria das liberdades fundamentais e dos direitos humanos. Algo que a Segunda Guerra, além da questão material, além da questão política, além da questão judaica, da questão da intolerância na Europa, além do morticínio absurdo da Segunda Guerra, além de, evidentemente, o absurdo que foi a detonação das ogivas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, com todo o horror dos 70 milhões de mortos na Segunda Guerra, a tarefa mais urgente que tomou parte, especialmente no fim da década de 40, ainda que o seu sucesso tenha sido absolutamente limitado, tal qual foi o da Liga das Nações, porque a ONU não consegue prevenir as guerras da Guerra Fria, os riscos que a Guerra Fria, que não foram poucos, apresentou. A ONU tentou ser um sopro de esperança nesse sentido, no sentido que ainda de um idealismo humanitário, multilateral, pacífico, cooperativo, libertário. E esse é um pouco do dilema que a Segunda Guerra crava bem no meio, como uma estaca da história do Ocidente, de como o Ocidente, que produz o iluminismo, produz as liberdades, a república, os direitos humanos, é capaz de produzir tantas coisas absurdas que não podem ser esquecidas. Não pode ser esquecido Auschwitz, não pode ser esquecido, em hipótese alguma, Treblinka, não pode ser esquecido Hiroshima, Nagasaki, não pode ser esquecido tudo o que acontece nos Balcãs, mas, ao mesmo tempo, são esses princípios que têm que ser limitados, constrangidos e enfrentados pela questão das liberdades. Então, essa tensão de valores que a Segunda Guerra cria, essa tensão entre o humanitarismo e a catástrofe fascista, no sentido mais amplo de fascismo, é sem dúvida alguma um debate que ainda vai se prolongar largamente depois da Segunda Guerra e vai ser absolutamente importante para a gente compreender o momento seguinte à Segunda Guerra, que é o que a gente chama da Grande Guerra Fria, que é um outro período super polêmico e repleto de questões, repleto de uma série de conflitos absolutamente inimagináveis, como nós vamos ver em seguida, mas que marcam a história da humanidade de forma também, talvez não tão violenta, não tão letal, não tão morticida, não tão absurdo quanto a Segunda Guerra, mas mostrando muito claramente que ainda há um enorme aprendizado a se assimilar na civilização ocidental, porque mesmo com o fim da Segunda Guerra e a vitória aliada, o mundo ocidental passou longe de ser civilizado e passou longe de ser um mantenedor pacífico da ordem internacional. Mas isso a gente vai ver logo em seguida. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.